Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a grande produção de energia renovável aqui no Nordeste é destaque no país e chama a atenção do mundo. Com o objetivo de potencializar os investimentos nessa área, Fortaleza recebeu autoridades e especialistas para debaterem sobre esse tema. Foi um dia inteiro de diálogo buscando acelerar o desenvolvimento do Nordeste a partir da atração de indústrias por conta da energia renovável, algo que a região tem de sobra. O Nordeste tem um potencial enorme para atrair investimentos verdes, a industrialização verde a partir exatamente da abundância de energia renovável que já caracteriza os nossos estados. Então esse seminário aqui em parceria com o BNB, com o Instituto ICS, para exatamente dar maior visibilidade, para que mais gente conheça esse potencial e isso resulte efetivamente em mais investimentos que geram emprego e renda para o nosso povo. O encontro reuniu, além de agentes públicos liderados pelo Consórcio Nordeste, representantes de vários países e nomes ligados ao setor produtivo. Foram debatidos os financiamentos, a regulação da produção de energia de baixo carbono, os gargalos e as estratégias da região para atrair grandes indústrias que possam auxiliar no desenvolvimento econômico e social. Estudos técnicos sobre o tema serão realizados. A grande vantagem do Nordeste, que movimenta o país com sua geração de energia, segundo os especialistas, faz essa agenda ser necessária. O Brasil está rodando, está funcionando com o excesso de energia produzido na região Nordeste. Os hospitais, as fábricas, o trânsito, o comércio, as residências brasileiras, e não é só nesse exato momento. Qualquer hora do dia ou da noite que você abrir o site do ONS e olhar a geração de energia do Brasil por região, o Nordeste está exportando energia em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, em qualquer dia do ano. E todas as demais regiões do Brasil estão com excesso de carga, ou seja, estão consumindo excesso de energia da região. Mas com uma coisa relevante também, em qualquer momento desse, salvo o dia de hoje, por esse caso desse excesso de nuvens lá na Bahia, em qualquer momento desse, em outro dia comum, o Nordeste está consumindo metade da sua energia produzida. E só não está exportando mais porque boa parte dos nossos parques, sobretudo os parques eólicos, estão parados nas nossas regiões. Então, o Nordeste hoje é o locus da expansão elétrica brasileira. O Nordeste hoje é o modelo de desenvolvimento, de transição energética para o país e para o mundo. E agora intervalo, a gente volta já. Crescer em meio à adversidade parece ser uma tarefa muito grande, mas nascer em meio a um período caótico para os negócios, acrescentando soluções inovadoras, é algo que pode parecer até mesmo impossível. Este foi o roteiro de surgimento da Firma Produções, empresa referência a eventos estratégicos, que nasceu em plena pandemia e é atualmente uma das grandes empresas em eventos estratégicos. Sobre esse assunto, eu conversei com o Daniel Regueira, CEO da Firma Produções. Ele esteve aqui na TV Otimista e a primeira parte da conversa você confere a partir de agora. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para falar um pouco sobre a firma, né? A gente já estava conversando aqui em bastidor. Como é que tudo surgiu? A pandemia impulsionou vocês? Olha, Elaine, a gente nasce na pandemia, né? Eu sei que a pandemia é um ambiente desafiador, tanta coisa aconteceu, mas as necessidades elas explodiram, né? E o mercado corporativo, ele se viu encurralado ali de tentar resolver suas ações, suas iniciativas e necessitando de inovação, de criatividade. E a gente nasce principalmente dentro dessa necessidade de conectar as marcas, as empresas com
com o mercado, com o que eles precisavam fazer. E uma empresa, ela trouxe uma necessidade para a minha mão na época, então há 5 anos atrás, a gente não tinha gente, não tinha time, não tinha funcionário, e foi através de uma oportunidade, uma necessidade, uma solução que a gente trouxe naquele tempo, que fez a gente fechar um grande contrato, que nos arrastou, né, nos empurrou para o mercado de São Paulo, e a firma ela nasce dentro daquele período, mas nasceu com uma explosão assim, com algumas ferramentas de tecnologia, essa conectividade online, que hoje está tão normal, né? Mas a gente na época conseguiu trazer formatos que foram barateando ali, né, para todo aquele momento se tornar possível. E relembrando um pouco esse passado, né, não tão passado assim, quais foram os desafios que vocês encontraram, né, naquele período tão conturbado, e no aprendizado também de que tudo era novo ao mesmo tempo, né, tudo muito rápido, a gente tinha que já saber fazer algo, né, trocar o pneu já com o carro andando. É isso. Acho que o principal desafio era saber se a gente estava fazendo algo que era algo novo a ser continuado, ou era simplesmente algo provisório. Então, muitas vezes, a gente é uma empresa que foca, né? A gente nasceu para focar no mercado corporativo, e muitas vezes a gente não sabia se a gente estava fazendo algo que era para o momento, se isso ia se estender um pouco mais. Então, os desafios aconteciam ali. A gente tinha que projetar coisas que talvez tinham uma cara de ser eterno, mas talvez a gente seria para aquela instância, aquele momento. Será que a gente adquire ou não equipamento? Será que a gente rotula mesmo que a nova forma de conectar com o público é essa? Então, talvez a incerteza daquele momento fez com que a gente não tivesse assim na mão toda a facilidade para a gente poder criar, inovar e garantir que a necessidade dessas corporações que vivem um dia a dia comercial, que vivem um dia a dia de contato com o cliente, pudesse fluir de alguma forma, e as suas vendas, as suas conexões. Imagina que as corporações são super acostumadas a ter seus eventos internos, se conectar com o seu público interno. Como é que elas estavam fazendo aquilo naquele momento? Como é que aquela empatia podia ser gerada, né? Que as lideranças poderiam ali, em grandes corporações que têm equipes que lideram 100 pessoas, 50 pessoas. Então, desde ferramentas para a gente poder amparar as lideranças internas das corporações até empresas que possuem uma carteira gigante de clientes. Como elas iam comunicar um produto novo? Como elas iam comunicar o posicionamento delas dentro daquele quadro? Como as empresas que vendem insumos, produtos, iam comunicar para os seus clientes que o seu produto ia ser entregue ou ia chegar. Então, a gente precisou criar formas, esses eventos digitais, esses eventos online, com ferramentas criativas, com formas de interação para a gente poder sustentar as corporações junto com elas durante esse período, né? Daniel, a gente conversando aqui também com alguns especialistas na área, falaram muito a questão do aumento da jornada do cliente, né? A gente vê pessoa física, né? Era um cliente que antes ia à loja e aí passou a comprar online, né? Passou a também pesquisar online e comprar na loja, pesquisar na loja e comprar online, né? Então, às vezes já vem munido de informação, um desafio a mais para essa empresa, no caso. O cliente corporativo, vocês também identificaram esse aumento nessa jornada? Como é que ele se mostra atualmente? O cliente corporativo, ele acabou entrando bem nessa rota. Então, hoje a gente vê o mercado, né, se tornou digital, a forma de conectar ele é digital, então você acaba chancelando quem você é, o seu posicionamento. Então, desde a área de eventos, ou gravação de conteúdos, ou formas como a gente está fazendo aqui, que a gente entende que reverbera, assim, para que a gente tenha uma fala que vá ser multiplicada, que talvez um evento presencial ele não possa garantir. Por outro lado, a gente começa a resolver muitas coisas no online, mas o evento presencial abre algo novo a ser resolvido. Então, se existe algo no digital já sendo comunicado, já sendo reafirmado, significa agora que o evento presencial se torna um novo ambiente de oportunidade. Então, as corporações estão falando de eventos proprietários, não são seus próprios eventos, onde ela junta a sua base de cliente, onde o poder das relações fomenta os negócios. Então, eventos de network, eventos de jantar, almoço, eventos que a gente consegue interagir um com o outro. Então, por mais que o digital tenha aparecido, e essa nova forma de consumo, ela está acontecendo de uma forma otimizada mesmo, mas a gente vê que existe essa brecha que gera agora uma nova demanda para esse evento presencial. Então, para o nosso mercado, eu acredito que abriu mais oportunidades. Então, tudo era resolvido em um canto só. Agora a gente tem tanto ainda a esfera digital, eventos digitais, conteúdos digitais,
comunicando aquilo que as empresas precisam comunicar, assim como abriu agora as oportunidades para os eventos presenciais terem mais profundidade, terem mais intencionalidade, e isso, com toda certeza, aumenta o nosso calendário, né? É isso, e até como ser social, né, o ser humano pede isso, né, o contato, né, muitas pessoas sentiram falta disso, e a gente viu muito no turismo, né, serviços, a questão das experiências, né, a gente vê muito hoje eventos com experiências, né, empresas com experiências. Como é trabalhar isso também no mundo corporativo, uma vez que essa cartela interna, né, também precisa dessa experiência? Como é esse desafio? Olha, Ana, eu digo que eu não vou falar do extremo, mas eu participei de um evento que eles pontuaram algo muito interessante. Eles falaram assim, a experiência que a gente quer gerar nesse evento é a gente trazer a maior experiência humana possível, né? E aquilo me pegou, que eu falei, mesmo, a gente tem um personagem, ou a gente tem uma figura nossa ali no ambiente digital, e muitas vezes a gente vai num ambiente presencial e a gente, muitas vezes, quer parecer tanto com aquilo que está ali registrado. É difícil você traduzir alguém por uma foto, é difícil você traduzir alguém por um vídeo, mas quando você tem 1 hora de conversa, 2 horas de conversa, você começa a ter uma conexão real e mais profunda. Então hoje, quando a gente traduz isso para o nosso mercado de eventos, as experiências que te aproximam mais da tua natureza, hoje elas são as que estão realmente ganhando ênfase, né? Então, esse ambiente sensorial que mexe com as emoções, ou seja, as músicas que são colocadas para mexer com as emoções, vídeos impactantes, ou seja, a ideia real é mexer com sentimentos que dentro do seu dia a dia, dentro da sua corporação, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das conexões comerciais, a gente acaba não tendo essa exploração tanto do nosso sentimento humano, né? Então os eventos, eles estão com essa tendência de arrastar experiências sensoriais, experiências imersivas que conectam com os sentimentos reais do ser humano, do dia a dia, porque muitas vezes a gente divide esses 2 mundos, né? Eu tenho minha vida profissional, tenho minha vida pessoal, como se você pudesse assim viver 2 universos. A gente entende que a gente tem uma vida só. Então, por mais que dentro do ambiente de trabalho a gente resista a alguns sentimentos, a gente aproveita os eventos para furar um pouco essa bolha. Ei, existe trabalho, existe conexão, existe network, mas a gente pode humanizar isso. Como? Através, deixa eu te lembrar isso, passa por esse túnel, deixa eu te revelar as pessoas que estão por detrás dessa empresa. Quem é o rosto disso? A gente tem feito muitos eventos que comunicam a história dos grandes representantes das corporações. A gente tem histórias magníficas aqui no mercado cearense, pessoas que têm um dia a dia, algo. Então, o fato da gente entender a história de alguém, a gente passa por um túnel imersivo e aí gera todo um aparato de tecnologia. A gente traz experiências sensoriais. Hoje as pessoas estão falando até de olfato. Gente, qual era o cheiro ali daquela primeira refinaria, como aquilo era vivido, qual é a história daquele grande fundador, que aquilo pôde ser feito daquela forma. Então, a gente vê que as experiências tecnológicas de eventos estão sendo maravilhosas, mas existe esse tom de humanidade, tentar aproximar mais quem são as figuras que estão por detrás das grandes corporações, né? Isso até reverbera no digital, né? As pessoas têm falado muito assim, não, uma grande corporação, ela começa a ter vida agora, a partir de quando um rosto aparece, né? Então, a gente entende muito essa humanização dentro desse ambiente de mercado, de network, que pode trazer mais leveza e que os negócios aconteçam de uma forma fluida, né? E como é trabalhar também na agenda ESG, né? A questão da governança, a sustentabilidade, né? Para além do apenas a questão ambiental, muito mais do que isso, e também a questão de inclusão de públicos diversos, né? A gente conversa hoje com vários públicos, né? Gerações distintas, 3 gerações, 4 até às vezes, né? Como é trabalhar? Que desafios são esses que vocês têm todo dia aí para trabalhar? Olha, eu digo que é um desafio, porque a gente muitas vezes não respeita uma questão chamada processo, né? Existem muitas boas iniciativas sendo implantadas, mas a gente entende que existe um novo normal a ser alcançado, né? Mas eu vejo que as políticas elas entraram para muitas vezes resguardar conceitos, para que eles possam virar normativos, para que as corporações tenham direcionamentos práticos, né? A gente trabalha hoje para serviço para uma grande empresa, que ela tem uma régua alta nessas políticas, né? E a gente acaba fazendo eventos para promover tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo disseminado. Mas a gente entende que é uma aproximação que precisa acontecer, né? Dentro da diversidade
do que a gente entende do que é primícia, dentro do sistema ecológico que a gente está vivendo, implantado, são informações hoje que são pautas de grandes eventos. Se a gente olha, se a gente fala de composições climáticas, se a gente fala hoje de respeito, né, com seus limites, hoje a gente fala de grandes indústrias que precisam ter certos alinhamentos para poder acontecer e funcionar, por mais que pareça que algo está sendo normatizado pela lei, mas eu vejo que a gente precisa entender que isso é uma política social, que se a gente caminhar nessa mesma perspectiva, humanizando, entendendo que existe fundamento, entendendo que existe um porquê para tudo, a gente torna leve. Eventos que a gente faz, entendendo essa experiência humanizada, deixa pautas como essa mais acessíveis, a gente consegue compreender mais para a gente poder ambientar todo mundo nisso. E agora o intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da entrevista com Daniel Regueira, CEO da Firma Produções. Como é também trabalhar a parceria com as empresas, com as marcas, enfim, esse olhar de reconhecimento, né? Que eu acho que o trabalho reconhecido, ele é muito mais gratificante do que o trabalho em si, né? Já mostra que as pessoas estão olhando, estão reconhecendo o que você faz, o esforço, enfim, e o acreditar naquele trabalho, né? Como é tudo isso para vocês? Olha, eu digo que eu sou apaixonado pelo Ceará, sou um cearense assim nato, com um sotaque mesmo pegado, mas o que eu vejo é que nosso estado ele já é referência em muitas coisas, né? E hoje a gente é um berço de grandes indústrias, grandes corporações, mas a gente tinha uma brecha de ser também referência. A gente tem um setor de eventos aqui que navega em algo incrível. Se a gente pegar ali o período de pandemia, aquelas lives, sertanejo, o forró, a gente foi berço para isso tudo. A gente tem grandes empresas, grandes entregas, mas a gente, durante um tempo, a gente não se tornou opção para ser esse receptor de eventos corporativos. A gente tem uma cidade incrível. Essas empresas, elas precisam rodar o Brasil para disseminar suas marcas, né, e fazer suas ações. E eu entendi que talvez se a gente se promovesse mais, a gente promovesse que existe uma régua alta, que existe seriedade, comprometimento no trabalho, que talvez eles encontrem em outros lugares, eles vão enxergar a vantagem de estar junto com a gente. E a gente furou essa brecha, entendemos que isso era um ambiente de oportunidade. E as próprias marcas, né, as grandes corporações do estado do Ceará, que têm alta relevância no mercado brasileiro, foi quem nos levou. Então, o fato de a gente ter uma boa entrega aqui na cidade de Fortaleza, levantou a bandeira e falou, olha, firma, queria que vocês também se entregassem para esses eventos para a gente em São Paulo. Rapidamente a gente abriu a filial em São Paulo, né? Hoje eu moro em São Paulo para poder ter um ambiente estratégico comercial, mas com essa forma de trabalhar, esse jeito cearense de ser proativo, esse jeito de cearense de resolver as coisas, ter um ambiente de solução bem aprimorado, tanto que o nosso slogan a gente fala, para toda boa ideia existe uma boa solução. Ou seja, não existe ideia que a gente não resolva, né? Então isso é um pouco do nosso DNA, da nossa terra. Quando a gente entra no mercado de São Paulo, a gente é empurrado por essas empresas para esse mercado. A gente entende que mais do que atender as corporações cearenses, a gente conseguiu destaque nas grandes corporações de São Paulo. Então a gente passou já por uma grande carteira de clientes, clientes que hoje têm uma abrangência a nível nacional. A gente atende aí, enfim, não sei se eu posso citar todas as marcas, pode, mas a gente atendeu o Nubank, Mercado Livre, marcas assim que a gente tem a nível de conhecimento. E a gente se sente muito bem quando as pessoas falam, cara, existe algo diferente de vocês, existe uma cultura na empresa de vocês. Por mais que como corporação a gente quer sim ter um destaque cultural, a gente navega esse entendimento que para eu trabalhar para a corporação, eu preciso ser uma corporação, a gente tem que casar a linguagem, mas a gente sabe que quando esse elogio vem da nossa cultura, tem o esforço da nossa empresa, ali do nosso trabalho do dia a dia, mas existe um DNA nordestino que nos ajuda a ter a simpatia, a ter esse ambiente caloroso, e isso tem feito que o processo contrário aconteça. Eles levantam a mão e falam assim, Daniel, a gente está desenvolvendo um trabalho maravilhoso com vocês, existe uma estratégia para a gente entrar no Nordeste, já que vocês estão em Fortaleza, a gente vai levar esse evento para Fortaleza. Então a gente está nessa mesa, é uma bem de satisfação para a gente saber que por conta de estarmos em Fortaleza, Fortaleza também se tornou a opção de receber esses eventos e a gente tem entendido que a consequência disso é ser uma referência. Então hoje, em quantidade de eventos, a gente é número 1 na cidade,
a gente está bem posicionado, relacionado aos clientes, né, das 15 corporações mais valorosas do estado do Ceará. Hoje a gente já presta serviço para 8. Então, assim, é um trabalho de 3 anos que rapidamente trouxe uma boa chancela e a gente tem feito um trabalho que, mais do que simplesmente fazer algo aqui local, é a boa forma que essas corporações têm de ter segurança de, olha, eu sou dessa terra, mas a partir desse time eu estou conseguindo também me espalhar pelo Brasil. E hoje, posicionado em Fortaleza, posicionado em São Paulo, a gente tem essa chancela de ser uma empresa que atende no mercado nacional. Legal, a gente fica feliz em ver o Ceará despontando, né? E vocês também assinando aí esse orgulho. Daniel, também para esse ano agora, já está no finalzinho de 2025, né? Já Sim. Olhando para 2026, qual é a sua expectativa e trabalhos, né? Como é que está a agenda do ano que vem aí? Olha, a agenda do ano que vem está bem agitada. Existe agora no novo mercado, né, de conexão e sobre o que a gente falou de experiências humanizadas, as empresas até que tinham eventos mais padrões, faziam eventos comerciais ou evento para sua base, estão entendendo o poder de fazer eventos de pautas como políticas SG, falar de assuntos mais abrangentes para mostrar que elas têm autoridade no assunto, conectar a sua base de cliente, conectar a base de parceiros. Então, esse novo mercado, eles falam muito do evento proprietário, né? O seu evento, o evento que essas corporações realizam para promover pautas distintas, poder gerar visibilidade da sua marca. Então, pessoas que são do mercado, fiquem atentas, né? A multiplicação, a gente entende já uma alavancagem relacionada a números, mais de 40% é nível de prospecção, ou seja, existe aí em números de eventos realizados a possibilidade de 40% de alavancagem aí, é um número muito expressivo. E a cidade de Fortaleza, ela é maravilhosa para receber esse tipo de evento, esses eventos de conexão. Então a gente está com um ambiente assim muito otimista. Nossa empresa, ela chancela hoje mais do que o mercado cearense. Hoje a gente se intitula no mercado do Nordeste. Então, recentemente, semana passada, estávamos em Teresina, mês passado estávamos em Recife, atendemos um evento em Salvador, um evento super relevante, um dos eventos mais relevantes do Brasil até. Então, o mercado lá na Bahia, ele tem essa capacidade de receber muitos eventos de grande porte por conta dos grandes hotéis que existem lá. Foi um evento que uniu mais de 250 empresas de grande porte do mercado brasileiro. Dentre elas estava lá a Pague Menos, estava a Pivida, que são empresas que carregam essa bandeira do Ceará, mas que estão com a abrangência nacional. E nós que estávamos realizando aquele evento lá. Então, lá nós escutamos sobre alguns números que são importantes para a gente ficar atento ao próximo ano. Então, esse mês e o próximo mês é um momento para a gente de muita estratégia. É um momento que a gente olha para dentro, embora a gente tenha que equilibrar, olhar para dentro e realizar. E mês passado realizamos mais de 50 eventos, até o dia de hoje a gente já fez mais de 30 eventos. Então, embora a gente tenha que realizar, mas é um momento de pensar no próximo ano, criar as estratégias e entender que, graças a Deus, mês a mês a gente tem atingido nossas metas e que próximo ano a gente vai atingir também. Joia. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Elaine. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.